Sejam bem-vindos à aula de hoje com o tema A Pior Prisão do Mundo. Você está curioso em saber qual é a pior prisão do mundo? Nem sabia que existia outro tipo de prisão, além daquelas de muros altos e grades de ferro? Então vamos lá. Vamos então entrar aqui no nosso conteúdo. A pior prisão do mundo é aquela que aprisiona as nossas emoções. A pior prisão do mundo é aquela que nos priva de viver em liberdade, comprometendo nosso destino, nosso propósito, nossa missão de vida, nosso sentido de vida. E nós não podemos avançar sendo prisioneiros de nós mesmos. Tem muitas pessoas que, apesar de uma aparência de livres, são prisioneiros nas suas emoções. Nós vivemos hoje uma grande contradição. Nunca se falou e buscou hoje liberdade como se busca hoje, mas ao mesmo tempo nunca se viveu tão preso como se vive hoje. Essa mensagem sobre liberdade emocional, ela é extremamente atual. Existem muitas coisas, existem muitos mecanismos que funcionam como grades, como cativeiros e estão aprisionando pessoas e com isso elas não vivem o que foi chamadas para viver. E com isso elas vivem com seus dons, talentos chamados enterrados. Ou seja, vive uma vida aprisionada. Sendo que nós fomos chamados a viver uma vida livre, uma vida de liberdade. Infelizmente, não fomos ensinados a falar sobre nossas emoções. Mas pelo contrário, os sentimentos, emoções eram tidos como sinal de fraqueza. Com isso, nós erguemos muros de proteção. E ao mesmo tempo que erguemos esse muro de proteção, nós ficamos também ali aprisionados. Nós devemos lutar para conquistar e manter a mudança que queremos em nós para viver essa liberdade emocional. A liberdade emocional é algo raro hoje em dia, mas é tão comum as pessoas aprisionadas na autoafirmação, aprisionadas na rejeição, aprisionadas nos traumas do passado, na inferioridade, no ego. São muitas prisões da alma e essa é a pior prisão do mundo, a prisão que aprisiona a pessoa nas suas emoções. Agora, qual é a chave que nós vamos usar para abrir essas grades? Qual é a chave que nós vamos usar para abrir essa cela e tirar as pessoas desse aprisionamento emocional? A chave é o autoconhecimento. Somente o autoconhecimento abre as portas da prisão emocional. Autoconhecimento é a capacidade de olhar para si mesmo, reconhecer os seus erros, reconhecer as suas debilidades. O primeiro produto do autoconhecimento é a humildade, a capacidade de você ser um aprendiz. O primeiro produto do que o autoconhecimento vai gerar na nossa vida é um senso de aprendizado. E vamos dizer para nós mesmos, ei, eu não sei tudo, eu preciso aprender. Eu preciso aprender como lidar com as perdas, com os traumas. Eu preciso aprender como lidar com isso. Ou seja, eu preciso me colocar numa condição de aprendiz. Não vamos alcançar a liberdade emocional sem nos conhecermos, ou melhor, com uma ideia distorcida de nós mesmos. Essa é uma consequência da falta do autoconhecimento. As pessoas têm uma imagem totalmente distorcida delas mesmas. É muito comum nós olharmos para fora e procurarmos um culpado e tentar responsabilizar alguém por aquilo que nós estamos vivendo. É muito comum buscarmos culpados pelos nossos fracassos, pelas nossas falhas, mas aí é onde nós acabamos mais presos ainda.
E esse aprisionamento emocional, ele muitas vezes tem dois extremos. O ego e a inferioridade são dois opostos dessa visão distorcida de nós mesmos, que é uma consequência da falta do autoconhecimento. Vivemos muito para fora, vivemos nossa vida no piloto automático, não nos conhecemos. Muitas vezes falta essa introspecção. Ego e inferioridade são dois extremos de uma visão distorcida de nós mesmos. Eu gosto de um livro chamado O Ego é o Seu Inimigo, do Ryan Holiday. E nesse livro ele se refere ao ego às pessoas que perigosamente se concentram em si mesmas. Ele se refere ao ego com uma crença doentia na própria importância, um senso de superioridade que ultrapassa os talentos, os limites do talento, os limites da autoconfiança. Então, esse livro chama O Ego é o Seu Inimigo, e esse autor, ele ensina que uma pessoa que está nesse extremo, vivendo sua vida baseada no ego, no egoísmo, é uma pessoa que é centrada, concentrada negativamente em si mesmo, acredita, tem uma crença doentia na própria importância, na própria autossuficiência, na própria superioridade, ultrapassando aí o talento e a autoconfiança. Então são dois extremos de uma visão distorcida de nós mesmos. No outro extremo, há pessoas vivendo aprisionadas na inferioridade, no baixo merecimento. As pessoas nunca se veem boas o bastante, nunca se veem merecedoras, nunca se veem aptas para conquistar, avançar e possuir aquilo que elas sonham ou desejam. As prisões da alma levam as pessoas a uma condição de vítima, de rendição e passividade. É por isso que essa mensagem da liberdade emocional é tão relevante hoje, porque as prisões da alma, a pior prisão do mundo, é a prisão da alma, é a prisão que te faz refém, é a prisão que leva você a viver uma vida rendida à passividade, à desistência. Esse cativeiro elimina as nossas forças, esse cativeiro, ele rouba nossas convicções, e esse cativeiro instala em nós medo, insegurança, e muitas vezes o pior de tudo é que nós passamos a aceitar algumas prisões como se fizessem parte da nossa vida. Nós passamos a aceitar algumas prisões como se elas fossem parte da nossa vida, e não são. As pessoas que elas estão vivendo nesse aprisionamento emocional, elas têm suas emoções marcadas com ódio, com revolta, com rebeldia. Uma pessoa que é cativa na sua alma, que é aprisionada nas suas emoções, vai ter um nível de revolta, um nível de infelicidade, um nível de ódio muito grande. Então esses são os dois extremos da falta do autoconhecimento. Esses são os dois extremos da falta de se conhecer. Um é o ego, esse senso de superioridade, essa crença na própria importância, e o outro é a inferioridade, essa visão distorcida de nós mesmos, onde leva a pessoa a viver uma condição de vítima, de rendição e passividade. Então, nós precisamos refletir. Você está vivendo em liberdade? O que é liberdade? Eu gosto de um autor chamado Rollo May. Ele foi um psicólogo muito renomado, americano, e ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Rollo May, ele nos dá uma definição do que é liberdade. É a capacidade do indivíduo contribuir
com a sua própria evolução. É a capacidade do indivíduo contribuir com o seu crescimento, com a sua maturidade, com o seu desenvolvimento. Então, se você não está conseguindo contribuir com o seu crescimento, com a sua maturidade, com o seu desenvolvimento, é possível que você esteja vivendo um aprisionamento emocional. Hoje se fala muito em se tornar a melhor versão de nós mesmos. Mas como uma pessoa vai tornar a melhor versão de si mesmo aprisionado? Mas como uma pessoa vai se tornar a melhor versão de si mesmo sem autoconhecimento, sem desfrutar da liberdade? Então anote isso aí, anote esse conceito. O que é liberdade? É a capacidade do indivíduo de contribuir com a sua própria evolução, maturidade, desenvolvimento. Então, esse autor, Rollo May, ele escreveu o livro O Homem à Procura de Si Mesmo. O Homem à Procura de Si Mesmo. Eu gosto também do Viktor Frankl, que escreveu Em Busca de Sentido. Eu cito ele numa outra aula que nós vamos ter, mas a definição que eu trago aqui de liberdade é desse autor chamado Rollo May, e ele diz que a liberdade é a capacidade do indivíduo de contribuir com a sua própria evolução. Aquilo tudo que está te travando, bloqueando o seu desenvolvimento, sua maturidade, seu crescimento, funciona como uma prisão, funciona como funciona como grades, né? Então, eu faço essa associação. Liberdade e autoconhecimento andam de mãos dadas. Quanto menos conhecimento de si mesmo eu tenho, menos liberdade eu desfruto. É por isso que eu gosto do texto bíblico de João, do Evangelho de João, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a ação da verdade, gerando libertação, é acionada pelo ato de conhecer. Se eu não tenho disposição de conhecer, se eu não tenho disposição de me colocar no lugar de aprendiz, de aprendizado, eu não vou experimentar essa libertação, eu não vou experimentar a ação da verdade em mim. Então, liberdade e autoconhecimento andam de mãos dadas. Quanto menos conhecimento de mim mesmo eu tenho, menos liberdade eu desfruto. Quanto mais conhecimento eu me proponho ter, quanto mais autoconhecimento, quanto mais conhecimento de mim mesmo eu me proponho a ter, mais liberdade eu posso usufruir. Então, a chave da liberdade emocional começa com o autoconhecimento. A capacidade de olhar para dentro de si mesmo. Eu gosto de um salmo também, o Salmo 139. Ali o salmista, que é Davi, ele faz uma oração assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Me prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Uma disposição incrível de ser corrigido. Ele se coloca num lugar de aprendiz, ele se coloca num lugar de se conhecer, porque ele diz sonda-me. Sondar é procurar detalhadamente a fim de achar alguma coisa. Então nós precisamos dessa radiografia da alma. Radiografia da alma, a capacidade de sondar a sua existência, a capacidade de conhecer a sua história geracional, sua história de vida. Uma radiografia da alma. Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Uma pessoa que tem uma fratura na perna, no pé, enfim, vai no hospital, tira aquele raio-x e leva no médico, e o médico coloca aquela chapa num quadro numa luz de fundo, e ali vai identificar onde está a fratura, onde está o trauma, a infecção, onde precisa ser tratado. Uma radiografia da alma, nós podemos identificar onde na nossa existência nós precisamos tratar, onde na nossa existência estamos vivendo prisões, onde na nossa existência estão os traumas, as dores, as fraturas
que precisam ser tratadas. Então, liberdade e autoconhecimento andam de mãos dadas. Um exemplo, a terapia é um exemplo desse lugar, um lugar para se libertar de tudo aquilo que nos prende, através do conhecimento de si mesmo, da sua história. A terapia é um lugar da pessoa olhar para dentro dela mesma, enxergar algumas coisas que muitas vezes não está enxergando. A terapia é esse lugar onde, através do autoconhecimento, a pessoa vai experimentar liberdade daquilo que estava aprisionando a vida dela. Então, liberdade está relacionado em como você decide lidar com as suas limitações. Liberdade hoje não é uma questão de dizer sim ou de dizer não diante de uma situação específica, mas liberdade hoje, anote mais essa frase. Liberdade é a força que você move para moldar a si mesmo. Isso é liberdade. Você é livre para mudar a si mesmo? Você é livre para lidar com seus excessos? Você é livre para produzir novos hábitos? Isso é liberdade. Está relacionado como você decide lidar com as suas limitações. Liberdade é a força que você coloca para moldar a nós mesmos, para moldar a si mesmo. Eu gosto de um outro texto, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, o texto é conhecido, ele diz: não vos moldeis a esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Nós só não vamos moldar aos padrões desse mundo quando nós buscarmos renovação da nossa mente. É só através da liberdade de você renovar sua mente que você tem condições de não se moldar aos padrões desse mundo. E para não nos moldarmos aos padrões desse mundo, para buscar renovação da nossa mente, nós precisamos de ser livres. Eu me lembro quando, ali na história bíblica, quando Deus elabora o plano do Êxodo para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, foram investidos muitos milagres, muito sobrenatural. As pragas do Egito, o povo atravessando o mar a pé enxuto, atravessando o deserto, enfim, foi investido muito sobrenatural, muitos sinais, muitas maravilhas para tirar o povo da escravidão do Egito. Mas você sabe o que deu mais trabalho? O que deu mais trabalho não foram os milagres, os prodígios, os sinais, as maravilhas. O que deu mais trabalho, o que foi mais difícil, foi tirar o Egito de dentro do povo. Não foi tirar o povo de dentro do Egito, porque o Egito significava uma escravidão. O Egito significava escravidão, aprisionamento. E o povo do Egito, e o povo de Israel, apesar de ter saído desse lugar geográfico de escravidão, a mentalidade ainda estava presa, a mentalidade ainda estava escrava. Anote isso aí, liberdade está relacionado em como você decide lidar com as suas limitações. Liberdade está relacionado com a força que você acaba impelindo para mudar a si mesmo. Uma pessoa livre é capaz de mudar a si mesma. Uma pessoa livre é capaz de lidar com as suas limitações. Então, essa capacidade de andar na contramão do sistema, dos padrões, dos moldes, é que define a nossa liberdade. E para alcançar e para viver essa liberdade é preciso mudar o nosso sistema de crenças. Muitas vezes a nossa mentalidade é uma mentalidade de escravo. A nossa mentalidade é uma mentalidade de alguém que está aprisionado, uma mentalidade de escravidão. Não conseguimos usufruir da liberdade. Nós andamos nessa falta de autoconhecimento que nos leva para esses dois extremos, ou o egoísmo ou a inferioridade. A liberdade, ela não chega de forma automática.
ela é conquistada. O passo fundamental para você conquistar essa liberdade emocional é sair da condição de vítima. É assumir a sua responsabilidade pela construção da sua história. Esse é o passo fundamental. Esse é o passo maior para você conquistar essa liberdade emocional e sair de dentro dessa maior prisão do mundo, que é a prisão das emoções. Então veja, nessa aula de hoje eu compartilhei com você algumas coisas chaves. A pior prisão do mundo é aquela que aprisiona as nossas emoções e nos priva de viver em liberdade. Nós não podemos avançar em direção ao exercício do nosso dom, nosso talento, nosso chamado, nossa missão, sendo prisioneiro de nós mesmos. Tem muitas pessoas, olha, vocês não fazem ideia como as pessoas estão vivendo hoje com a sua mentalidade aprisionada. Nunca se buscou tanto liberdade hoje, mas ao mesmo tempo nunca se viveu tão preso. E eu disse também que a chave que abre as grades dessa prisão é o autoconhecimento. O autoconhecimento é essa capacidade de olhar para dentro de si mesmo. O primeiro produto do autoconhecimento é a humildade. É a capacidade de se colocar num lugar de ser um aprendiz. Não vamos alcançar a liberdade sem nos conhecermos. Um outro conceito também é sobre a liberdade. O que é ser livre? O que é liberdade? É a capacidade que o indivíduo tem de contribuir com a sua própria evolução, com o seu próprio crescimento. Isso faz de você uma pessoa livre. Tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que impede seu crescimento, tudo aquilo que impede a sua evolução e a sua maturidade é uma prisão. Está te aprisionando, né? Então, hoje se fala muito em se tornar a melhor versão de você mesmo. Mas como você vai fazer isso se você está preso? Liberdade e autoconhecimento andam de mãos dadas. Liberdade mais autoconhecimento é igual a responsabilidade, que é a capacidade de responder frente às demandas da vida. Essa é a dinâmica. Liberdade mais autoconhecimento é igual a responsabilidade. Quanto menos eu me conheço, menos livre eu sou e menos responsável eu me torno. Menos responsável eu me torno. Então é uma dinâmica, é uma cadeia, é uma visão sistêmica que nós precisamos interpretar essa questão da nossa liberdade. E a liberdade está relacionada em como você decide lidar com as suas limitações. Não é uma questão apenas de dizer sim ou não. Mas é a força que você tem condições de aplicar em direção a mudar a si mesmo. Para alcançar e viver a liberdade, é preciso mudar nossa mentalidade. Muitas vezes estamos vivendo uma mentalidade aprisionada. E a liberdade, ela não chega automática. Ela é conquistada. E o passo fundamental para você conquistar a liberdade é sair desse lugar de vítima e assumir sua posição para construir a sua própria história. A tarefa aqui é o seguinte: olhe para dentro de você, faça essa radiografia da alma e não fique buscando culpado, não fique transferindo sua responsabilidade para o outro, não busque culpado pela sua situação, mas olhe para dentro de você mesmo. Essa é a primeira tarefa. Às vezes você está cansado de buscar culpado pela sua situação. Então a primeira tarefa, o primeiro exercício prático, olhe para dentro de você. O que você vê quando você olha para dentro de você? O que você vê quando você deixa de buscar culpado pela sua situação? A segunda tarefa, o segundo exercício prático, a pergunta que eu te faço: você está vivendo em liberdade? Você percebe que tem algo que está te prendendo? É um exercício de autoconhecimento. Você está vivendo em liberdade? Só você pode responder isso. Você percebe que tem algo que está te prendendo? Só você tem condições de responder essa pergunta. A maior prisão do mundo é aquela que aprisiona as nossas emoções.
Então vamos fazer um movimento sobre a importância da liberdade emocional nos tempos que nós estamos vivendo hoje, ok? Deus abençoe sua semana. Obrigado pela sua presença.